Shalom, amados, queridos, com muita alegria, muita paz. Nós hoje estamos iniciando a nossa aula sobre a restituição. Esta é a segunda parte da aula que nós iniciamos falando dos gafanhotos, o ataque dos gafanhotos. Agora vamos falar sobre a restituição e como que Deus repreende os devoradores. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedimos que abençoe esta aula e dê revelação para cada pessoa. Repreenda todo tipo de ataque do inimigo, que o inimigo não possa roubar nada dessa aula. E o Senhor restitua o que foi perdido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na primeira aula, nós falamos sobre o ataque dos gafanhotos, de Joel capítulo 1. Agora, na segunda parte, nós vamos ler o versículo 2, Joel 2:25, que diz assim: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E o meu grande exército que enviei contra vós. E verso 26 diz: e comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E meu povo jamais será envergonhado. Muito bem. Recapitulando um pouquinho da primeira aula, nós lemos Joel capítulo 1 que houve uma praga, houve um ataque dos gafanhotos na vida do povo hebreu, o povo judeu. E as lavouras, o campo foi todo completamente desolado, destruído. Milhares de pessoas morreram, crianças choravam de fome e tantas coisas assim. E também mostramos o ataque de gafanhotos natural hoje, onde passa os gafanhotos, não fica nem comida para os animais, eles consomem com tudo. Então, esta figura que Deus usa, essa maneira de Deus falar com aquele povo naquele tempo, usando a linguagem dos gafanhotos, e também, literalmente, enviando uma praga de gafanhotos, Deus está querendo ensinar e trazer uma visão de como que as coisas espirituais funcionam. Então, a primeira lição é que os demônios atacam em grupos, em sequência. O primeiro, o segundo, o terceiro são como pelotões de destruidores. Né? E a restituição também vem em 4 níveis. Então é importante, Deus está dando aqui o seu segredo, né? De tudo em 4. Então, é interessante que também, se nós olharmos para esta imagem, né, as figuras que nós encontramos aqui, a figura da lavoura, depois vem a chuva, depois a colheita, depois o trigo, olha a sequência: o trigo, o vinho, e depois o óleo. E depois, Joel 2:28, o derramamento do Espírito Santo em toda a carne. Então, ouça com muita atenção primeiro uma revelação. Enquanto eu estava viajando pelo mundo, até o ano 2010, quando Deus falou comigo para ficar somente no sul e construir uma cabana em cima do monte, escute isso, havia uma seca aqui no sul, a maior seca dos últimos 60 anos. E eu perguntava ao Senhor por que essa seca? E o que nós deveríamos fazer para voltar a chover novamente aqui no sul? E aí o Senhor me responde: primeira coisa, construa a cabana, porque a cabana era o lugar onde eu orava. Então a lição é: eu tenho que orar, eu tenho que subir o monte, eu tenho que buscar a Deus. Tudo começa com oração. E o Senhor disse: depois vou restituir a chuva. Então, quando Deus começa a sarar a terra, Ele começa primeiro com a adoração.
A adoração está lá em cima, mas aqui embaixo, a manifestação aqui na terra é chuva. Então, uma terra que não tem avivamento, que não tem a presença de Deus, a gente vai entender que não tem chuva. Onde não tem chuva, está faltando a presença de Deus. Está faltando oração, está faltando adoração. Então, nós vamos ver o que é adoração. Adoração, primeira vez na Bíblia que fala em adoração, é quando Abraão sai de casa e ele vai sacrificar Isaque. Nós, nas igrejas, entendemos que a adoração é cantar, fechar os olhos e começar a cantar para Deus. Tudo bem, é uma forma. Mas a adoração, propriamente dita, sempre tem uma doação. A adoração tem doação. Abraão vai doar, vai ofertar seu filho. E ele diz que vai adorar. Então, quando Deus envia seu filho à terra, ele está dando seu filho. E quando nós adoramos, nós damos algo para Deus. Então, preste atenção nisso. Para você entender por que faltou a chuva em Joel capítulo 1. Por que faltou o trigo, o vinho, o azeite? Faltou porque naquela época a lei de Deus era que nunca poderia faltar oferta no altar. As ofertas no altar, as ofertas de cereais, são as primeiras ofertas que deveriam ser trazidas no templo. Aquelas ofertas de cereais são as ofertas que os sacerdotes comem. Então, por que faltou essas ofertas? Deus então manda os gafanhotos assolar a terra. Então é preciso entender que houve uma razão para aqueles gafanhotos atacar. Faltou ofertas no altar. Então precisa entender que ofertas simbolizam adoração. Então você diga, faltou adoração no altar, faltou oração, faltou oferta, faltou chuva. Faltou chuva, não vem colheita. Sem colheita, não tem riqueza, não tem transporte, não tem dinheiro, não tem salário. E vem a fome. Desta forma, mesmo que sem o bichinho, o gafanhoto, vai haver fome. Então, a figura do gafanhoto é uma forma de Deus mostrar como funcionam as coisas. Então, primeiro, Joel capítulo 1, faltou ofertas no altar, e aí vieram os gafanhotos, ok? Então vamos agora, na sequência, onde paramos na última aula, vamos ver como vencer esses gafanhotos. Joel capítulo 1, verso 4, fala: o que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu, e a voadora deixou, a devoradora comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. São 4 gafanhotos. Nós lemos também que no Pentecoste, Deus julga o principado de Mamon e Cérvulo. Mamon é o principado que destrói o dinheiro, que destrói a riqueza, que destrói a prosperidade. Ele tira do homem aquilo que é a sua riqueza, usando o dinheiro, usando os bens materiais. O Mamon está no domínio dessas coisas. Ele tenta, através do sistema econômico, do sistema do mundo, o sistema financeiro, ele tenta manipular as pessoas. Então, esse principado, no Pentecostes, ele é julgado por Deus, e aí Deus traz prosperidade para o povo, porque o Mamon é julgado. Então, para você entender, no Pentecoste havia essa festa, e a festa de Pentecoste tem alguns nomes que eu vou dar para vocês. Primeiro nós conhecemos como Pentecoste.
os judeus chamam de festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa de Shavuot. Então, tem mais um nome que é importante para você saber como que os judeus chamam a festa de Pentecostes. Festa das primícias. Então, são vários nomes na mesma festa. Também é chamado de festa do casamento de Deus com seu povo. Aí você precisa saber por que esses nomes existem. Porque Deus quer ilustrar o que acontece na festa. Na festa, Deus entregava a Torá, Deus entrega ele cura a alma das pessoas, ele entrega o seu Espírito Santo e entrega também e faz a restituição. Tudo isso nessa festa de Pentecostes. Então, outra coisa importante na festa é que aparecem na festa 7 frutos que eram entregues em Pentecostes. O trigo, a cevada, a azeitona, a tâmara, a romã, o figo e a uva. Esses 7 figos representam os 7 que falam de uma bênção completa. Então, no Pentecostes, Deus quer dar uma bênção completa para as nossas vidas. E para isso, Deus tem que tirar o principado de ação. Agora, observe. O principado que está lá atrás, o Mamon, depois o Cérvulo, eles têm 4 pelotões trabalhando para destruir o homem. O primeiro gafanhoto, chamado cortador, nossa tradução, é também chamado no hebraico de Arob. Esse gafanhoto, ele fica espreito e faz emboscada. Ele usa de astúcia para enganar as pessoas. E abre uma janela para roubar. Quando ele entra, observe que esse gafanhoto, ele tira só um pedacinho da lavoura. Se ele atacar a sua casa, ele vai roubar um pouquinho, ninguém vai notar. Ele ataca na vida emocional também, tirando um pouquinho da alegria do casamento, um pouquinho é coisa. Então, se ele atacar a empresa, ele rouba um pouquinho, as pessoas nem vai notar. Se é teu salário, ele tira um pouco também, você não liga porque é pouco. Mas logo a seguir, depois dele, tem um outro que vem atacando, que é o migrador. Esse vem de vez em quando, ele não mora na lavoura. Se esse gafanhoto atacar sua saúde, por exemplo, dá um rombo, a pessoa vai para a cama. Se ele atacar o casamento, dá uma separação de algum tempo. Alguma coisa esfria no casamento e é grave. Se ele atacar o salário, pode ser um prejuízo também considerável. Agora, esse segundo, ele prepara o ataque para que venha o terceiro. O terceiro, esse aí é o devorador. O devorador, se ele atacar a saúde da pessoa, ela vai ser completamente liquidada, ela vai mesmo para o hospital, não tem jeito. E vai para quase morrer, né? É grave. Se ele atacar o salário, a pessoa perdeu o emprego. Se atacar uma empresa, ele já consegue a falência. Se atacar um casamento, é divórcio ou quase, né? E esses 3 gafanhotos preparam o caminho para o quarto, que esse aí é o destruidor, o matador. Esse matará o dono da lavoura. Esse vem para matar o empresário que faliu a sua empresa. Ele vem para matar a pessoa que perdeu seu emprego. Ele vem para liquidar com amor no casamento e assim por diante. Então, quando vem o Pentecostes, todos esses gafanhotos são levados para longe. Então, o Espírito Santo, nosso melhor amigo, quando ele vem, pode saber que vai embora os gafanhotos e vai acontecer uma colheita extraordinária. Aí vem a colheita de trigo. Trigo fala de físico, restauração física. O azeite, vem o vinho, né, que fala da restauração emocional, da alegria. Então, a restituição na vida física, emocional, casamento. E o azeite, né, fala de unção.
e depois o derramamento do Espírito Santo em toda a carne. Quer dizer que todos vão ser abençoados na sua vida. Então, esse primeiro nível de restituição, ele traz saúde, traz vigor físico. O segundo traz alegria na alma. O terceiro nível traz restituição das finanças e 7 vezes mais. O quarto nível de restituição vem a unção. E os filhos são alcançados, os filhos são ungidos, os sonhos são restaurados e Deus dá visões. Agora, vamos também falar rapidamente aqui, depois na outra aula vamos aprofundar mais, sobre a unção. Cada um desses níveis de restituição precisa de uma unção. Então Deus derrama essa unção, né? A primeira unção que vem, a unção no nível do boi, ela tem um nome, Misha, M-I-M-S-H-A-C-H. Então, quer dizer no português, estar ungido. Então, Ezequiel 28, 14, fala que Satanás foi um dos ungidos, que foi ungido para um determinado fim. E, então, nesse nível de unção, nós somos ungidos para confrontar agora o querubim que caiu. Então, nesse primeiro nível de unção, vem a unção física, restituição física. O segundo nível de unção, que vem na fase que nos traz uma força de leão, já é a palavra machas, que significa ser consagrado. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrar o sacerdócio. Números 3:3. Então, observa que a unção que vem primeiro, ela atinge o teu físico. A segunda, ela já vai te dar uma capacidade sacerdotal para você interceder. Isso é importante, faz sentido. Então, a terceira unção, aí já é Misha, quer dizer unguento, unção preciosa. Em Mateus 26, 7, quando Maria de Betânia ungiu Jesus, está escrito assim: aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso. Ele derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Aquela unção ali, ela está nesse terceiro nível. E esta unção é a unção que restaura a honra. Então, esta unção vem sobre nós, como veio sobre Maria de Betânia, e restaurou a sua honra, restaurou as finanças e também abriu a porta das riquezas. Agora, a unção no quarto nível é a mais importante de todas, que a palavra no hebraico para esta unção é shemen, que significa a unção que quebra o jugo. Então, esse é o quarto nível de unção. É importante você entender isso, que é o quarto nível de unção. Unção nos 4 níveis. E esta unção, que é a unção mais importante para te trazer a restituição nos 4 níveis. Então, esta unção te leva profundamente nos rios do Espírito. Esta unção, ela está lá em Ezequiel 47, o rio de Deus, e mais importante, Isaías 10, 27. Na nossa Bíblia, todas essas palavras são traduzidas por apenas a palavra unção. Mas na tradução do hebraico, há um crescimento, gradativo no poder dessa unção. Então, essa unção que despedaça o jugo, que quebra o poder da força dos gafanhotos, conversando com o pessoal que trabalha em construção, eu perguntei, essa semana passada, né, para o Ataídes, me diga uma coisa, quando está emperrado uma fechadura, você faz o quê? Coloca azeite, logo ela para de rengir, né? Agora, tem alguns parafusos tão encravados que azeite não entra. Precisa um outro óleo, que é mais refinado. É derivado do azeite, mas é refinado. Como é que eles falam? Desengripante. Então, é um fluido desengripante, que é um óleo tão fino, que ele penetra lá nas profundezas do parafuso que está enferrujado.
Então esta é a unção que nós precisamos, a unção que despedaça o jugo e que liberta o escravo e que ele sai da miséria e vai para a prosperidade. Esta é a unção que vem no Pentecostes e nós precisamos então buscar esta unção para vir essa prosperidade. Agora, a lição mais importante da aula de hoje. Como que nós vamos vencer os gafanhotos e tomar de volta o que foi roubado? Amados, existem coisas que acontecem na nossa vida que só a oração não resolve. Existem coisas que o jejum também não resolve. Nesta área financeira, jejum, oração é importante para dar início ao assunto. Mas é que nem você juntar um monte de lenhas e gravetos e você quer acender o fogo, mas não tem o fogo. O que faz acender o fogo é a oferta. Então, o motivo pelo qual todos os gafanhotos vieram atacar a terra é porque faltou a oferta menor que existe, que é a oferta de cereais, que é a oferta de primícias. Quero que você repita a palavra primícias, porque depois eu vou dar uma aula só sobre primícia, porque é muito, muito profundo. Vamos ver o primeiro gafanhoto repreendido. O cortador é o menor dos gafanhotos que nós já explicamos que atua na lavoura, ok? E a menor das ofertas, a primeira oferta que Deus pede é a primícia. Ezequiel 44:30 está escrito sobre as primícias. Diz assim: o melhor de todos os primeiros frutos, de todas as contribuições de vocês, aliás, que vocês fizeram, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre suas casas. Deus está falando aqui que aquela oferta, que é a primeira, número 1, lá no livro de Joel, é a oferta que era dada aos sacerdotes. Era a oferta para o sacerdote comer. Então, esta primeira oferta é chamada de primícia. Por isso que a festa de tabernáculos também é chamada de festa de primícia. Porque naquele dia o sacerdote recebe a primeira porção da oferta de cereal. Ela é tão importante que quando Elias vai enfrentar naquela guerra contra os profetas de Baal, que ele vai enfrentar Baal, Elias chama o povo para trazer um boi, coloca água, mas a hora que ele vai orar para Deus mandar fogo do céu, é a hora da entrega desta oferta, que é a oferta de cereais, chamada oferta de primícia. A primícia é a primeira. É tão importante essa oferta que nós temos uma aula somente sobre primícia. É fantástico. Mas o interessante é que esta bênção da primícia, ela vem e protege a casa. A casa que é protegida com esta unção, não entra gafanhoto. Então, o gafanhoto número 1, que é o primeiro cortador, ele não fica morando na casa que tem a primícia. Então, essa primícia é comparado com um talite que é colocado sobre a cabeça do sacerdote, e ele cobre a cabeça dele e coloca sobre também a pessoa que dá a primícia. Fica debaixo do mesmo manto sacerdotal. Essa bênção tem 4 níveis. Ela atinge 4 níveis de vida. Então, a primícia é a primeira parte. E Deus está transmitindo uma mensagem quando Ele pede essa oferta. Ele está dizendo que Ele é o primeiro. Então, Ele é primícia. Jesus também é a nossa primícia. E a primícia, por exemplo, a primícia do templo. Deus quer nossos primeiros momentos do dia para Deus. A primícia do templo são os primeiros minutos. A primícia da semana é o sábado. O primeiro dia pertence a Deus. Assim também, o primeiro dia de trabalho, de salário, é a primícia. Pertence a Deus.
Então, essa primícia, ela é extremamente importante. Nós temos um caso aqui, em Nova Palma, que o único membro que nos primeiros 10 anos de igreja, ele prosperou, tornou-se empresário, foi o Pedrinho da Rosa e Silva. Ele foi o primeiro que Deus abençoou, ele deixou de ser um empregado, comprou a empresa, e ele tirava um dia por semana como primícia daquilo que Deus lhe dava naquele dia, ele dava como primícia. Estourou, né? Foi uma bênção extraordinária, prosperou. E tem as pessoas que trazem o primeiro dia do salário. Então, um dia de salário e traz como primícia, o primeiro. Então, tudo que é primeiro é de Deus. A primeira fruta, o primeiro fruto, o primeiro presente, tudo que é primeiro, o primeiro filho, o primeiro animal que nasce, é a primícia. E quem dá a primícia, torna-se primeiro. Quem é primeiro é príncipe ou princesa. Então Deus está dizendo assim, você quer ser o primeiro? Me consagre o primeiro minuto do dia, me consagre tudo que é primeiro, e você não terá probleminhas com o cortador, aquele que mora dentro da tua casa, que vem cortando um pouquinho da tua paz, que vem cortando um pouquinho da alegria, que vem cortando um pouquinho da saúde, que vem cortando um pouquinho do salário. O segundo gafanhoto, o migrador. Nós vemos aqui uma oferta no livro de Malaquias 3:8, quando pergunta, pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, com que roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. A palavra oferta aqui é a palavra oferta alçada. Essa é uma oferta pesada, uma oferta útil, uma oferta que faz diferença. Então, como esse gafanhoto que ataca, o chamado cortador, quando ele vem e dá um prejuízo maior, então esta oferta, ela faz com que Deus repreende esse segundo desse migrador. O terceiro gafanhoto chama-se devorador. E esse todo mundo conhece, né? Porque se fala muito nas pregações do dízimo e das ofertas em Malaquias 3, 10 e 11. Que Deus diz, tragam o dízimo, né? O dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa. E ponham-me à prova, diz o Senhor. E veja se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-la. Por vossa causa, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. E todas as nações o chamarão de terra abençoada, de terra deleitosa. Bom, aqui está muito claro que ao trazer o dízimo, Deus promete repreender o devorador. Então, o dízimo, ele é extremamente importante para que esse terceiro gafanhoto, que daqueles que destrói os bens materiais, o devorador é o pior deles. Porque ele, quando ataca, ele quebra completamente a pessoa. Se ele é agricultor, vai ficar sem nada. Se ele está empregado, ele perde o emprego, perde todo o salário. Ele leva tudo, não sobra nada. Quando o devorador ataca, é tudo. Toda a riqueza, a pessoa fica na miséria do dia para a noite. Então, quando se entrega o dízimo, Deus repreende esse devorador. Então, aqui está a base bíblica para ver como Deus repreende através de uma oferta, de um dízimo, de um sacrifício, de alguma coisa assim. Este matador, aliás, esse aqui é o devorador, né? É o terceiro gafanhoto. Somente com um dízimo você consegue paralisá-lo. Quando entrega o dízimo, o sacerdote abençoa o dízimo e o devorador está proibido de atacar a sua casa. O devorador está proibido de atacar a sua lavoura, a sua empresa, o seu salário, porque você entregou o dízimo e Deus repreende esse devorador. Malaquias 3, 10 e 11.
Nós temos também um outro chamado matador, esse aqui é o mais terrível. Esse aqui, ele ataca e traz morte. Então, depois que o devorador ataca uma família, o destruidor vem e traz morte. E esse é muito pesado. Lá no Egito, foi esse que atacou. Então, esse tipo de oferta que para esse gafanhoto é uma oferta do coração. Nós vemos 1 de Crônicas 29, que Davi chama todo o seu povo e diz assim, ele fala assim, eu, com todas as minhas forças, já tenho dado ao Senhor a oferta para a construção, e foi citando o que ele deu, por obrigação. Agora ele fala assim, porém, por devoção, por amor, eu vou entregar ao Senhor todo o ouro que eu tenho. Então, ele depositava naquele ouro assim uma devoção, um amor especial. E ele entrega tudo para Deus e Deus se agrada da sua oferta e ele então é repreendido do devorador. Davi não teve só essa experiência, não. Lá no segundo livro de Samuel, nos últimos capítulos, fala que Davi enfrentou uma praga que começou a matar seus soldados. Ele tinha 800 mil soldados, 70 mil soldados morreram. E ele, para vencer aquele matador, Deus chama ele, o profeta chama ele para o Monte de Araúna e diz, vai lá onde está o anjo, né, que era um anjo que estava matando seu povo, e anjo da morte. E ele vai lá e oferta algo do coração. Ele diz assim, não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Quando ele chegou lá em cima do Monte de Araúna, o proprietário disse para ele, Davi, se você quer fazer um sacrifício, eu te dou a terra, eu te dou a lenha, eu te dou os bois, eu te dou tudo. E aí ele disse, não, eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Então ele oferece ali bois, oferece ali, e ele compra a terra. Então Davi, pela devoção, pelo amor que ele tinha a Deus, ele compra a terra e ele oferece, e Deus para aquela mortandade. Então foi algo que saiu do coração, de paixão. Então é isso, dessa forma que nós repreendemos o ataque dos gafanhotos. Eu vou encerrar aqui e vou depois convidar você para uma aula mais profunda sobre as primícias, depois uma aula mais profunda sobre dízimos e ofertas, para você entender melhor quantas vezes na Bíblia que aconteceram casos desse tipo e como foi que o povo venceu. Amém? Vamos juntos agora fazer uma oração e pedir a Deus que venha nos ensinar, nos mostrar em nossas vidas onde que tem algum desses gafanhotos atacando nossa casa e o que devemos fazer para vencê-los e o que devemos fazer para que haja a restituição. Que tipo de oferta nós precisamos dar hoje? Quero que você se renda ao Senhor e nesse momento deixe que o Espírito Santo venha falar com você, venha te trazer revelação, venha te trazer a sabedoria para você tomar uma atitude a respeito dos gafanhotos que estão atacando a sua casa. Alguns estão enfrentando nesse momento pequenos ataques e outros ataques maiores. Alguns já perderam quase tudo. Nesse momento, o Brasil está parado. Nesse momento, esses gafanhotos estão agindo na nossa terra e muitas pessoas estão perdendo coisas. Muitos vão perder o seu emprego, muitos vão perder alguma coisa. Então, você deve perguntar para Deus, o que eu estou perdendo, o que estou sendo roubado? E eu quero a devolução. Tem uma música que fala, eu me rendo, né?
Nós vamos cantar aquela música, depois nós vamos cantar essa para encerrar, e nós vamos pedir a Deus que nos leve a níveis profundos. Pai, nós estamos orando nesse momento. Aqui nesse momento toda a nossa família está unida. Nesse momento que o Brasil está sendo atacado pelos 4 gafanhotos. Nesse momento que milhares de pessoas estão sendo atacadas. Nós precisamos da Tua proteção, Senhor. Nós queremos que o Senhor proteja a nossa casa, a empresa, a família, o casamento, os filhos. Que o Senhor venha nos blindar de uma forma que o inimigo não possa nos tirar nada. Nós pedimos que nesse dia o Senhor nos revele qual que é a oferta de primícia que nós devemos entregar para repreender esse devorador, aliás, esse cortador. Nós pedimos que o Senhor nos revele qual é a oferta alçada, pesada, que venha a repreender, Senhor, o cortador e o migrador. Pedimos que o Senhor venha nos orientar também no 3º nível de gafanhoto, que é o devorador. O Senhor nos mostra os dízimos, nos mostra aquilo que nós deixamos de dar de dízimo muitas vezes, e que venhamos a ter sabedoria e revelação para colocar nossos dízimos em dia, para que o inimigo não tenha uma cobrança, nenhuma acusação contra nossas vidas, e para que o devorador não nos atinja, não venha roubar o fruto do nosso trabalho. Quantas pessoas, Senhor, que trabalham tanto e não conseguem segurar o fruto, que o inimigo lhe rouba tudo. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar nesse momento todos os dízimos, todas as ofertas que os teus filhos estão apresentando, para que, se esses inimigos estão atacando, eles sejam expulsos, porque a tua palavra diz em Joel capítulo 2 que o Senhor vai expulsar para longe esses gafanhotos e vai restituir os anos que eles consumiram. Então nós pedimos a restituição. Nós queremos te apresentar também o 4º gafanhoto, o matador, o destruidor. Se esse gafanhoto está atacando essa família, está atacando esta igreja, essas vidas, o Senhor venha mostrar para teus filhos o que eles precisam fazer, que tipo de oferta eles precisam dar, que tipo de consagração eles precisam fazer para vencer completamente esses matadores, Senhor. Em nome de Jesus, quero abençoar teu povo, quero abençoar o Brasil, quero pedir que o Senhor, nosso Deus, venha a tirar da nossa nação, a expulsar para bem longe esses gafanhotos que atacam nossa nação. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que hoje venha dar uma cobertura sobre nossas vidas e uma proteção contra esses gafanhotos e a restituição de tudo, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amados, nós vamos encerrar e quero dizer para você que tem muita coisa que nós podemos falar, exemplos de como pessoas venceram esses espíritos no passado, tipos de oferta, quando veio restituição. Isto seria uma aula que geralmente nós damos dentro da plataforma, porque muitos pastores começam a perguntar, mas num caso assim, um caso assado, o que a gente faz? E esse caso, o que é, o que não? Então a gente vai entrar em detalhes, nos aprofundar e responder as suas perguntas. Deus abençoe você, que Deus abençoe nossos filhos queridos, nossos filhos biológicos, nossos filhos espirituais, que todos sejam abençoados em nome de Jesus e que Deus te restitua tudo que foi tirado, porque a promessa é que Ele vai restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Em nome de Jesus. Shalom.